Muito bem, vamos então continuar agora a nossa matéria de hoje, né? Agora com a matéria totalmente nova para vocês, que é a queda livre e lançamento vertical. A primeira pergunta, que muita gente acredita nisso, cuidado, corpos mais pesados caem mais rápido? Quando a gente olha aqui na Terra, parece que isso é verdade, né? Se a gente joga uma pedra e uma pena, a pena demora mais a cair. Mas será que está certo? Na verdade, a pena só demora a cair porque tem a resistência do ar sobre ela. A resistência do ar faz com que ela caia mais devagar. Não é por causa da massa dela, é por causa da resistência do ar sobre ela. Na Lua, isso não aconteceria, né? Se a gente lançar uma pedra e uma pena na Lua, as duas vão cair juntinhas. Bom, mas você não precisa ir lá para saber disso, para ver isso, para que isso aconteça. Vamos ver alguns casos, né? Bom, o primeiro caso eu vou mostrar para vocês aqui, né, com um papel e com uma cola, né? Se a gente solta o papel aberto, ele demora mais a cair, mas se você amassa o papel e, e lança, você vê que eles caem juntos. Quer dizer, quando eu amasso o papel, eu não faço o papel ficar mais pesado, eu apenas altero a forma do papel. Isso faz com que a resistência do ar mude e seja desprezível sobre ele, ok? Falei para vocês do caso da Lua, vou mostrar para vocês agora o vídeo que foi feito lá na Lua pelos astronautas, justamente com essa situação aí, ó. Um martelo e uma pena sendo lançados ao mesmo tempo. É bom lembrar que lá na Lua não tem atmosfera, né? Então não vai ter resistência do ar. Então a gente pode fazer esse experimento sem influência do ar, né? E observar o que vai acontecer lá, né? Vamos observar o astronauta aí. Ele vai lançar então, ó, presta atenção, martelo é uma pena. Cai juntinho, tá vendo? Então eles caem juntos, né? Confirmando a ideia de Galileu, que já no século XVII pensava sobre isso, ok? Bom, e esse experimento aqui foi feito mais recentemente, né, até pela BBC de Londres, está numa câmara da NASA, tá? A princípio, a câmara está aberta, tem uma pessoa lá embaixo, e solta então a bola de boliche e as penas. As penas demoram mais a cair por causa da resistência do ar que a pessoa está ali. Agora, veja bem, essa câmara, ela é uma câmara de vácuo, tá? Então, a pessoa vai sair dali e eles vão fechar essa câmara totalmente, tá? Extrair o ar lá de dentro, é o melhor vácuo que se consegue na Terra, lá vai se fechar tudo, lacrar, retirar o ar lá de dentro com uma bomba, ok? Vai ser retirado todo o ar lá de dentro, que aí vai ser criado um vácuo lá dentro. Vácuo, para quem não sabe, é a ausência de ar, não é a ausência de gravidade, ok? Então, eles vão retirar o ar lá dentro, então a gente não vai ter resistência do ar mais, e aí a gente vai poder repetir a experiência lá para ver o que realmente acontece. A gente já sabe o final desse filme, mas é sempre legal a gente assistir, a gente acompanhar, né? Até para desmistificar essa história de que corpos mais pesados caem mais rápido, não tem nada a ver com massa, tá, pessoal? A questão toda é a resistência do ar. Na hora que eu tiro a resistência do ar, a queda é livre, por isso que a gente chama queda livre, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Observe em câmera lenta, aí, ó, a bola de boliche caindo exatamente igual a pena. Eles vão cair juntinhos, tá? Porque agora não tem ar mais ali. Foi tirado o ar daquela câmera, ok? Então, só para vocês entenderem, não é edição de vídeo, tá, gente? Isso aí aconteceu de verdade lá, foi filmado lá na câmara da NASA. Os dois caem ao mesmo tempo, ok? É sempre muito bacana ver esse tipo de coisa, não é mesmo? Olha lá a camisinha da NASA lá, ó. Foi lá na NASA, ok? Caindo juntinho lá, ao mesmo tempo. É muito bacana mesmo. Legal demais, né? Toca ao mesmo tempo.
Muito bem. Então, o que a gente chama de queda livre? Queda livre é um momento de descer, né, de cair, né, cair para baixo, como diz o outro, né? Mas o termo livre quer dizer que a resistência do ar é desprezível. Então, vocês vão ver muitos problemas assim, despreze a resistência do ar. Ou, em alguns casos, você pode concluir você mesmo que a resistência do ar é desprezível, tá? Por exemplo, uma pessoa pulando de 3 metros de altura, a resistência do ar é desprezível. Uma pedra cai de um penhasco, também a resistência do ar é desprezível. Ela só não é desprezível, igual a gente viu no caso da folha, da pena, corpos que têm uma área de contato com o ar muito grande, ou quando a velocidade do corpo é muito grande, tá? Mas na maioria dos problemas que a gente vai fazer, ou praticamente todos nesse início que a gente vai fazer, a resistência do ar vai ser tratada como desprezível, ok? E aí, nesse caso, o movimento de queda livre vai ser um movimento acelerado, com aceleração igual à aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade no nosso planeta, que é aí 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aceleração vai ser a mesma para todos os corpos em queda livre na superfície da Terra. Para facilitar as contas, é muito comum a gente arredondar esse valor e adotar g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Esse valor é muito grande, né? Porque se você abandona um corpo do repouso, né, com velocidade 0 metro por segundo, a cada 1 segundo ele vai estar ganhando 10 metros por segundo, ok? Então, em 1 segundo de queda ele tem 10 metros por segundo de velocidade, em 2 segundos ele tem 20, em 3 segundos ele tem 30, 4 segundos ele tem 40, em 5 segundos ele tem 50. Então, é uma aceleração muito grande. Só para vocês lembrarem, no outro vídeo eu mostrei para vocês que um dos carros mais rápidos do mundo, né, aquele carro muito bonito que a gente viu lá, ele tem aceleração de 9,9 metros por segundo quadrado, quer dizer, não, nem chega a 10, né, quase 10. Então, a aceleração da gravidade é uma aceleração muito grande, ok? Bom, vamos lá então aos cálculos, né? Como é que a gente faz os cálculos? Nesse exemplo aqui está sendo usado 9,8, tá, gente? Mas, em geral, a gente vai usar 10. Bom, como a gente tem uma aceleração constante, a gente vai usar as equações que nós já vimos, que é equações do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o v igual a v0 mais at, né? Velocidade final é igual a inicial mais aceleração vezes tempo, e o d igual a v0t mais at quadrado sobre 2, distância igual a velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2, e também a equação de Torricelli, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Ok? Bom, aqui no caso da queda livre, normalmente o corpo parte do repouso, então a velocidade inicial é 0, e em todos os casos a aceleração vai ser igual a g, aceleração da gravidade. Essas coisas têm que estar bem claras na hora de fazer um problema. E por falar em problema, vamos fazer um, né? Então, vamos lá no exemplo. Determine a distância percorrida por uma pedra em queda livre a partir do repouso durante o primeiro segundo de queda. Vamos lá. Então, como é distância, né? Muitas vezes se fala em altura também, tá, gente? É a mesma coisa. Então, a velocidade inicial vezes tempo, mais at quadrado sobre 2. Velocidade inicial é 0, né? Parte do repouso. Aceleração, a gente vai usar o 10, tá? Vezes o tempo. Como é o primeiro segundo, então, 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1, vezes 10 dá 10, dividido por 2 dá 5. 5 metros, então, que ele percorre no primeiro segundo de queda. Tá? Então, de 0 para 1, ele percorre 5 metros. Os 2 primeiros segundos de queda. Então, em t igual a 2, onde que esse cara vai estar, né? Então, mesmo esquema, velocidade inicial é 0, aceleração é 10, só que o tempo agora é 2, vai ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado vira esse 4, 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20. Então, quer dizer que entre 0 e 1 ele percorreu 5 metros, entre 1 e 2 percorreu 15. Veja, a distância está aumentando, porque a velocidade está aumentando. No total, ele está a 20 metros do ponto de partida, que é o que esse cálculo aqui está indicando. Beleza?
Os 3 primeiros segundos de queda. Então, para t igual a 3 agora, vamos lá. Velocidade inicial continua sendo 0, aceleração é 10, o tempo agora é 3 ao quadrado dividido por 2. 3 ao quadrado dá 9, né? 3 vezes 9, 90, dividido por 2, 45, né? Então, a 3 segundos, ele está a 45 metros do ponto de partida. É muita coisa, né? Veja, de 0 a 1 segundo, ele andou 5 metros, de 1 a 2, ele andou 15, e de 2 para 3, ele andou mais 25, né? Na hora que você somar tudo, ó, 25 com 15 dá 40, com mais 5, 45, né? Vejam como é que a distância percorrida vai aumentando, né? Por quê? Porque o movimento é um movimento acelerado, a velocidade está aumentando, então a distância percorrida também aumenta. Não é igual no movimento uniforme, que nos mesmos intervalos de tempo, percorre a mesma distância, né? No movimento acelerado, quanto mais passa o tempo, a velocidade se torna cada vez maior, então a distância percorrida é cada vez maior também. Ok? Muito bem. E a gente tem agora o lançamento vertical. O que é o lançamento vertical? Então, é aquele movimento, bom, primeiramente a resistência do ar vai ser desprezível também, e a gente vai lançar o objeto para cima, normalmente para cima, com a velocidade inicial diferente de 0. Posso chegar para baixo com a velocidade diferente de 0? Pode, mas o mais comum, o mais normal, é jogar para cima. Tá? Então, igual quando um jogador de vôlei aí rebate uma bola, no caso, verticalmente para cima, né? Vai subir, vai cair em cima dele de novo, né? Não é muito útil para o vôlei, né? Mas paciência. Então, ele vai lançar esse corpo com a velocidade inicial diferente de 0. Esse corpo vai subir, vai chegar lá no alto e depois vai começar a descer. Bom, vamos pensar na subida. Na subida, a velocidade inicial é para cima, porém a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a gravidade é oposta à velocidade inicial. Como ela é oposta, ela vai fazer a velocidade diminuir, né? Por isso que na subida, o movimento é retardado, tá? Porque a velocidade vai diminuindo. Então, vocês vão ver, ó, que a distância entre uma posição e outra vai só diminuindo, porque a velocidade está caindo até chegar lá em cima, no ponto mais alto, a gente vai chamar de altura máxima, tá? Nesse ponto, a velocidade vai se anular, ok? Um ponto de altura máxima. E aí ele começa a cair. E aí ele começa a cair, aí a velocidade acompanha a gravidade, e aí o movimento se torna acelerado com A igual a G. Ah, deixa eu só lembrar aqui, ó, na subida, a aceleração vai ser negativa, tá, gente? Vai ser menos G, porque o movimento é retardado. Na descida, não. Na descida, você pode usar A igual a G normalmente, tá? Bom, então, o ponto mais alto eu já falei, a altura máxima, e lá na altura máxima a velocidade é 0. O ponto de altura máxima é o ponto de inversão do sentido do movimento. Ele estava subindo, chegou na altura máxima, ele vai inverter, vai começar a descer. Ok? Bom, uma particularidade interessante é que o tempo que o corpo gasta na subida é exatamente igual ao tempo que ele gasta na descida. Por quê? Porque a altura é a mesma, a gravidade é a mesma, né? Então, o tempo também é o mesmo. Então, se ele gastou 3 segundos para subir, ó, ele vai gastar 3 segundos também para descer, ficando no ar um total de 6 segundos. Beleza? Observe que as distâncias vão só diminuindo, né? Porque a velocidade está caindo na subida. Depois, na descida, as distâncias aumentam porque a velocidade aumenta. E essas posições estão alinhadas, tá? Quer dizer, na mesma altura que ele passou em 1 segundo, ele passa em 5 também. Em 2 e em 4. Ok? Porque o tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. E a velocidade também é a mesma, porque o mesmo tanto que ele ganha de velocidade na subida, ó, que ele perde de velocidade na subida, perdão, na descida ele ganha, né? Então, na hora que se ele sai com a velocidade V0, na hora que ele chega na mesma altura, ele vai estar com menos V0, o mesmo valor, porém com o sinal trocado. Por que o sinal trocado? Porque o sentido é invertido, né, gente? Na subida, essa velocidade para cima, na descida, essa velocidade é para baixo. Então, se ele saiu com 40 metros por segundo, ele vai voltar com menos 40. Beleza? E eu vou fazer um exemplo com números para ficar bem claro para vocês.
a gente tem aí um objeto, projétil, né, lançado para cima com 144 km por hora, com a resistência do ar desprezível, G igual a 10. Primeiramente, eu quero saber o tempo que ele gasta para atingir a altura máxima, né, chegar no ponto mais alto da trajetória aqui. Bom, detalhe, aqui essa velocidade tem km por hora, mas a aceleração tem metros por segundo quadrado. Não dá para conciliar as duas coisas, tá? Então, a primeira coisa, transforma essa velocidade de km por hora para metro por segundo. Lembrem-se que 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora, pode fazer a regrinha de 3, ou se quiser só dividir por 3,6, né, vai dar 40 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Velocidade final é zero. Por que a velocidade final é zero? Porque não é a altura máxima? Na altura máxima, a velocidade é zero. Ok? E a aceleração é menos 10, porque é um movimento de subida. Então, movimento retardado, tem que colocar esse menos 10 aqui, tá? Bom, vou jogar aqui em V igual a V0 mais AT, porque aí tem o V, tem o V0, que eu já tenho aqui, o A, e dá para achar o T. Então, a velocidade final é zero, a inicial é 40, aceleração é menos 10 vezes o tempo que eu quero achar. Menos 10t passa para o outro lado, mais 10t, igual a 40, então t igual a 4 segundos. Então, ele gasta 4 segundos para atingir a altura máxima, para subir. Ok? Agora eu quero saber o valor da altura máxima atingida. A altura máxima, para mim, é a distância. É a distância que ele percorre nesses 4 segundos aí, que é o tempo que ele gastou para subir. Velocidade inicial é 40, o tempo, então, que ele gastou para subir é 4, aceleração é menos 10, tempo 4 ao quadrado, tá? Então, 40 vezes 4, 160, 4 ao quadrado, 16, vezes menos 10 dá menos 160 sobre 2. E aí, 160 sobre 2 dá 80, 160 menos 80 vai dar 80 menos. Veja como é que é importante esse sinal negativo aqui, né? Se eu não coloco esse sinal negativo aqui, ao invés de subtrair, eu ia somar e ia dar 240 metros, muito mais do que é, tá? Então, muito cuidado quando for fazer esse tipo de cálculo, tem que colocar esse menos aqui, ok? O tempo que ele permanece no ar até o instante que ele retorna ao ponto de partida. Se ele gastou 4 segundos na subida, na descida ele vai gastar 4 também. Então, ele permanece 8 segundos no ar. Ok? Velocidade com que ele retorna a esse ponto. Bom, a gente sabe que a velocidade em módulo é a mesma, né? Só o sinal que é trocado. Então, se ele saiu com menos 40, ele volta. Aliás, se ele saiu com mais 40, ele volta com menos 40. Ou menos 144 em quilômetros por hora. Beleza? Ok? Tranquilo? Muito bem, pessoal, é isso aí. Então, encerramos essa parte aí da apresentação do conteúdo, tá? Agora vocês têm lá as atividades de fixação para vocês fazerem, tá? Dá uma revisada, consulte os slides que estão disponíveis lá no Moodle também, né? Qualquer dúvida também, vocês podem colocar uma pergunta lá no fórum, tá? Fiquem à vontade, pode perguntar que eu respondo rapidinho lá no fórum. E a gente tem o nosso encontro síncrono, então, semana que vem, para tirar todas as dúvidas que ainda restarem. Combinado? Um abraço para vocês e até a próxima.